Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Presidente do Legislativo recebe projeto da Lei Orçamentária Anual. Comissão de Saúde debate ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. E ainda, ex-prefeito José Fortunati recebe o título de cidadão de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O presidente do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, recebeu nesta quarta-feira a proposta orçamentária 2024. O documento foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo. A entrega do projeto da Lei Orçamentária Anual aconteceu no Salão Adel Carvalho. A LOA é um instrumento que norteia a execução financeira dos órgãos da administração municipal e auxilia na transparência das contas públicas. É nela, por exemplo, que a Prefeitura detalha os gastos em saúde, educação e saneamento básico, permitindo aos cidadãos o acompanhamento da correta aplicação dos recursos. Conforme adiantado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada na Câmara na semana passada, Porto Alegre pretende movimentar, entre receitas e despesas, cerca de 11,6 bilhões de reais. De acordo com o prefeito Sebastião Melo, a LOA 2024 visa o equilíbrio financeiro, mantendo o pleno funcionamento dos serviços públicos, mas sem aumentar os impostos. A marca é o equilíbrio fiscal e atender os que mais precisam, ou seja, lá na ponta, seja a saúde, nós temos um orçamento que este ano chega a mais de 23%, nós estamos começando com 17% no ano que vem, talvez tenha que suplementar. A educação também mais de 25%. E os serviços da cidade, né? Porque você sabe que o serviço, a manutenção do serviço, com essa chuvarada que está aí, não é uma coisa fácil, né? Então é zeladoria, saúde, educação, assistência social, morador em situação de rua, ou seja, é o que tem acontecido já no orçamento de 2022, 23 e 24, porque o de 21 ele veio pronto, e a gente toca o orçamento do governo passado. Então são marcas que se repetem nesse orçamento. Para o presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, a casa terá um importante papel na construção final da proposta. Ali traz o mapa financeiro de 2024, né? Onde vai ser gasto, onde vai ser aplicado, onde vai ser investido. E neste mapa financeiro, os vereadores, que são os representantes legítimos do povo, na representatividade da sociedade, eles podem acompanhar, inclusive até com a questão das emendas impositivas, enfim, pode fazer todo esse acompanhamento e dentro desse acompanhamento também saber onde é que está sendo destinados os recursos e nós estaremos, inclusive, trabalhando aí nos próximos dias a questão da LOA que foi entregue para nós agora. Agora o projeto segue para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, a CEFOR, onde será relatado e depois enviado para a apreciação do plenário. A Comissão de Saúde debateu nesta terça-feira as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. A reunião foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A vice-presidente da Cosman apresentou dados que apontam o câncer de mama como a maior causa de morte entre mulheres no Brasil. A parlamentar também ressaltou a importância do diagnóstico precoce. E o grande problema do câncer é o diagnóstico precoce. A gente salva vidas quando a gente tem um diagnóstico precoce. Então, isso é a pauta principal do nosso dia a dia, da nossa... não adianta a gente falar sobre um caso, sobre outro caso, a gente precisa falar sobre a pauta mais pontual, que é como a gente trata de forma imediata. A reunião foi conduzida pelo presidente da Cosman, o vereador José Freitas, do Republicanos, que também destacou a importância de trazer o tema para o debate. Cada vez a gente vê mais casos, aumentando cada vez mais. Então, nós temos que discutir políticas públicas. Eu acho que lá na ponta, principalmente as mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, o número maior em mulheres, né? O homem é pouco ainda, mas nós temos que discutir políticas públicas para quando ela chegar lá no atendimento, seja num posto de saúde ou seja no hospital,
ela seja acolhida, né? O encontro contou com a presença de representantes de entidades ligadas ao câncer de mama, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, que trouxe dados atualizados sobre a doença, como o fato de que ela atinge ao menos 1 em cada 8 mulheres, e apenas 1/3 dos casos é diagnosticado precocemente. A mastologista da sociedade ainda ressaltou as parcerias feitas com o município na busca de melhorar o acesso ao Sistema Único de Saúde. A nossa diretoria, a gente está avançando em algumas tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde e teremos nesse mês, agora de outubro, um treinamento dos nossos agentes de saúde. Estamos em tratativas de data, está praticamente tudo acertado, para a gente fazer uma capacitação para que essas pessoas que tenham contato direto com a comunidade, né, possam ter orientações sobre como prevenir, sobre orientações de como agilizar esses acessos. Conforme a área técnica da saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente a Secretaria possui 2 estratégias no combate ao câncer de mama. Para pacientes com sintomas ou suspeita da doença, se fazem as mamografias para a detecção precoce. Quanto ao rastreamento em mulheres assintomáticas acima de 50 anos, se recomenda a mamografia a cada 2 anos. Já para mulheres com idade entre 40 e 49 anos, é feito apenas o exame clínico da mama e mamografia se houver alterações. Atualmente, conforme a Secretaria, a oferta de exames e solicitações está equilibrada, tendo um tempo de espera de até 15 dias, e não existem mamografias represadas. Quanto às ecografias mamárias, 30 pacientes aguardam pelo exame. Outra instituição que tem se feito parceira da Secretaria é o IMAMA, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. A diretora da instituição destacou o trabalho do órgão. O Instituto da Mama está fazendo 30 anos, agora em 2023, e eu vejo muito o Instituto como a voz do paciente, né? Porque nós vivenciamos o paciente. 100% das nossas pacientes são SUS. Hoje nós estamos acompanhando quase 1.000 pacientes passando pela jornada do câncer de mama. São pacientes de todo o estado, a maioria Porto Alegre. E essas pacientes vêm de vários CACONs, né? Hospital de Clínicas, Fêmea, Santa Casa, e elas acabam, por vários motivos, chegando ao IMAMA. Ao fim da reunião, a proponente sugeriu a ampliação do debate e a realização de outros encontros para reforçar a discussão sobre o tema e encaminhou, via COSMAN, visitas aos hospitais Presidente Vargas e o de Clínicas, ambos referência no tratamento do câncer de mama. Se você vê alguma coisa diferente, faça o autoexame, faça o toque, porque é muito importante isso. Quando vê alguma coisa que não está certo, procure seu médico. E acima dos 40 anos é muito importante que as mulheres façam os exames também preventivos, né? Mesmo que não esteja sentindo nada, vai no médico, faz a mamografia, faz uma eco mamária, sempre acompanhada da mamografia, se possível, porque às vezes a gente não está sentindo nada e ele está lá no silêncio da noite nos consumindo. Então a gente precisa fazer isso. Na Comissão de Economia e Finanças, os parlamentares trataram sobre os mecanismos de transparência pública no município. O repórter Gilberto Caetano acompanhou e tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. O encontro, conduzido pela presidente da Sephora, a vereadora Mari Pimentel do Novo, contou com a presença de representantes da Prefeitura e da sociedade civil, entre eles o diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, entidade sem fins lucrativos que visa a transparência no setor público. Bruno Murassotti apresentou ferramentas de controle, como a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e afirmou que, no geral, Porto Alegre vem cumprindo as determinações legais sobre transparência, mas que pode melhorar os mecanismos. Já a presidente da comissão, a vereadora Mari, argumentou que os parlamentares vêm tendo dificuldades em obter informações quando solicitadas ao Executivo. Nós somos um membro de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que faz a fiscalização e tem encontrado dificuldades da mesma maneira que nós, vereadores, temos encontrado dificuldades em ter acesso às informações do município de Porto Alegre. Aqui eu ressaltei auditorias que nunca tivemos acesso, que já estão fazendo quase aniversário, já tem quase um ano, e nós, vereadores, não tivemos acesso. A população também carece de transparência com relação a beneficiários de projetos de isenção fiscal, ao que acontece
transparência no município, trouxemos a questão de mães que muitas vezes vão buscar a vaga para o seu filho e não são contempladas com a vaga, mas não sabem que lugares estão na fila, como está andando a fila, a transparência com relação aos critérios para uma criança ir para uma escola ou não ir. O secretário adjunto de Transparência e Controladoria do município representou o prefeito Sebastião Melo. Carlos Fetti destacou medidas para aumentar a transparência, como a implementação do Data Protection Officer, o DPO, o profissional responsável pelos dados, por cuidar dos dados pessoais dos mais de 1,4 milhão de moradores da capital, tratados pelos diversos órgãos e secretarias do município. Sobre os pedidos por meio da Lei de Acesso à Informação, o secretário lembrou que o prazo para a resposta é de 20 dias. Fetti salientou que, algumas vezes, esse tempo pode ser prorrogado, em situações como, por exemplo, naquelas que existam dados sensíveis. Nós temos muitos dados sensíveis hoje, né? Por exemplo, nome de aluno, nome de criança, isso é uma coisa que nós temos que tomar um pouco de cuidado, até para não haver exposição indevida, né? Pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados Públicos, né? Pessoais. Então a gente tem tido uma preocupação em dar transparência, em fazer dados abertos para que as pessoas possam ter maiores informações. Nós vamos ter uma versão nova do portal para 2024, que já está toda especificada, com muitas das coisas que foram colocadas aqui, como, por exemplo, o currículo dos gestores, como a agenda dos gestores também por área. Então há um empenho realmente da gente conseguir trazer melhorias significativas para que a população possa ter no portal Transparência uma referência de qualquer demanda que tenha, informações que nós possamos repassar de forma objetiva, clara e que facilitem a vida do cidadão e ao mesmo tempo também melhorem a gestão da prefeitura e o reconhecimento da cidade e dos cidadãos em relação ao que é prestado como serviço. Bom, Clayton, essas foram as informações que eu tinha por hoje. Eu volto contigo no estúdio. Ok, obrigado, Gilberto. E a SESI abordou a aplicação prática das metas previstas no Plano Municipal de Educação. Os objetivos do Programa Municipal de Educação tratam desde a finalidade dos recursos, passando pelas diretrizes básicas e chegando aos processos de inclusão na rede pública de Porto Alegre. Para o Conselho Municipal de Educação, a carência de vagas inviabiliza uma das metas, o que impede a universalização do ensino infantil. Então a meta 1 chama muito atenção porque temos, segundo a radiografia da educação do Tribunal de Contas do Estado, 29 mil vagas faltantes em desacordo, né, e em diálogo com o Plano Municipal de Educação. Então, são 29 mil vagas que faltam, segundo o Tribunal de Contas do Estado, e uma demanda manifesta para a Secretaria Municipal de Educação de aproximadamente 6 mil crianças que não têm a sua vaga garantida na educação infantil. Isso é muito grave. A reunião da SESI foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Mauro Pinheiro, do PL. Proponente da pauta, o vereador Jonas Reis, do PT, acredita que o não cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação representa uma violação dos direitos básicos das crianças que moram na capital gaúcha. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do plano. Isso não foi alcançado, né? 2016, e acho que esse é um grande dificultador, e a gente saúda aqui também a rede conveniada por estar presente nesse debate, porque, na verdade, é uma violação de direito que a gente percebe, e Porto Alegre não é o único município. Então, não é uma coisa que é nossa particular, é Brasil inteiro. Para o Sindicato dos Municipários, o baixo investimento na profissionalização dos servidores reflete na falta de planejamento e compromisso para alcançar os resultados previstos no programa. Presente na reunião, a Secretaria de Educação já pensa, inclusive, em um processo de municipalização das escolas. A nossa ideia é fazer uma análise desses espaços, sejam eles do ponto de vista das necessidades de estrutura, das necessidades de RH, no caso, né, de se precisar ampliar, né, as pessoas que precisem fazer o atendimento às crianças, assim como também a questão pedagógica mesmo.
Por enquanto, nós ainda não temos nenhum indicativo concreto, né, assinado, em relação à municipalização. O que nós recebemos foi uma proposta, e esta proposta nós estamos avaliando, tanto que nós estamos fazendo diversas visitas a escolas, né, para poder dar este parecer, né, ao secretário, e que ele possa, então, né, entender se é prudente ou não fazer a municipalização. Como encaminhamento, os vereadores decidiram ampliar o debate com a participação dos órgãos que fazem o monitoramento da educação no município. Por fim, solicitaram que o Executivo cumpra as metas já pré-determinadas no Plano Municipal. Na Comissão de Urbanização e Transportes, parlamentares e representantes da Prefeitura debateram sobre a poda de árvores nas ciclovias e esquinas. Em alguns casos, o avanço da vegetação tem escondido as sinalizações e gerado perigo para a população. A reunião foi online. O vereador Gessé Sangalli, do Cidadania, participou do encontro circulando pela cidade e mostrou exemplos que podem representar perigo para a população. Eu vou dar um exemplo porque ele é um exemplo muito didático. Está aqui na Santana, Rua Santana com Ipiranga. Santana com Ipiranga aqui, ó. E olha aqui, ó, agora vai ser, inclusive, o ônibus está passando agora, e olha o risco de colisão do ônibus com essas árvores. Literalmente, o ônibus tem que se deslocar pro meio da via para fugir de colidir com a árvore. Essa aqui recentemente foi até cortada, mas olha só o quanto que ela se projeta ainda sobre a via. O secretário adjunto municipal de Serviços Urbanos reconheceu a dificuldade de mapear e resolver todos os casos, apesar do aumento das equipes de podas. Vitorino Bacégio pediu o apoio da população e da Câmara para que ajudem na indicação dos pontos com problemas na cidade. Porém, garantiu que a pasta iniciará uma ação imediata para evitar que a vegetação atrapalhe a sinalização ou gere risco para a população. A partir de segunda-feira, o Hilton e a central de atendimento nossa fará uma busca ativa em todas as ciclovias. Vamos fazer uma busca ativa, vamos identificar e vamos fazer um levantamento de copa ou, enfim, a intervenção que for necessária. E o Hélio vai ficar responsável de encaminhar com a IPTC, ele vai tratar esses assuntos lá com a IPTC e a Secretaria de Mobilidade, para nós fazermos o mesmo trabalho na questão da sinalização de trânsito. A pauta foi proposta pela vereadora Fernanda Bart, do PL. A parlamentar afirmou que a comissão ajudará como for possível. Nós vamos ajudar nessa busca ativa, tá? Da melhor forma que a gente conseguir para otimizar e dar esse apoio que vocês precisam, né? A gente quer colaborar para que a Secretaria atue da melhor forma possível e a EPTC também. Representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana afirmaram que realizam vistorias e as irregularidades constatadas são repassadas para a pasta dos serviços urbanos. Na última segunda-feira, a reunião conjunta das CPIs da Educação teve a presença da ex-servidora da SMED, Michele Acosta. A depoente era coordenadora pedagógica da secretaria na época das compras investigadas por supostas irregularidades. Michele Acosta falou na condição de testemunha. De acordo com ela, todas as aquisições foram feitas sob embasamento de um corpo técnico e que a palavra final cabia à então secretária Sônia da Rosa. Ela acrescentou que era comum que empresários procurassem a SMED para apresentar seus materiais didáticos e afirmou não ter tomado conhecimento de nenhuma pressão política. A senhora participou da decisão desses materiais dessas empresas ou não? E se participou ou não, quem da secretaria tinha a decisão de escolher as empresas e os materiais? Então, todos os materiais que nos eram apresentados, diversas empresas entraram em contato conosco, sempre havia um agendamento, né, um agendamento realizado no gabinete da secretária, e sim, toda uma equipe, um corpo técnico fazia parte dessas reuniões de apresentação desses materiais, e se a casa, o corpo técnico, pedagógico, enfim, entre outros, administrativo, questão jurídica, entendesse que esses materiais seriam positivos, aí sim, claro que a decisão final era da secretária, diante do que foi elencado pela equipe do corpo técnico
em relação a esses materiais. Em relação ao produto pedagógico MindLab, a ex-servidora, que é concursada do município de Canoas, declarou que o material atendia a Base Nacional Comum Curricular, tendo comprovada a eficiência socioemocional no ensino dos estudantes. Nós fizemos uma reunião que várias pessoas participaram, inclusive a secretária adjunta, aliás, mais de uma reunião, tá? A secretária adjunta pedagógica participou, a gente fez análise de todo o material. É um material muito potente, que tem, inclusive, uma pesquisa importante lançada pelo Instituto INSPER, que é um instituto de sem fins lucrativos, um relatório, na verdade, de 2018, com várias pesquisas, né, de impacto desse produto e de forma a entender que seria um produto que apoiaria, porque na verdade, é uma metodologia. Ele não é simplesmente um material, ele é uma metodologia que trabalha o socioemocional do estudante. Sobre os erros de matemática e língua portuguesa constatados na coleção Aprender Mais, Michele relatou que, quando feita a análise pedagógica por ela, não foram encontrados tais problemas. Ela destacou que a secretaria providenciou a imediata retirada e substituição dos materiais. Com mais de 2 horas de duração, o encontro teve a condução da vereadora Mari Pimentel, do Novo, presidente de uma das CPIs, junto com o vereador Idenir Sequim, do MDB. Na sessão plenária de segunda-feira, a Câmara aprovou projetos do Executivo que permitem a regularização de ocupações na Zona Sul de Porto Alegre. A primeira proposta permite a desafetação e alienação de imóveis dos núcleos urbanos informais da cooperativa Novo Horizonte, no bairro Restinga. Conforme a Prefeitura, a área é objeto de ação judicial de reintegração de posse. Segundo o Executivo, pela dificuldade de retirada das famílias do local, optou-se por permitir que os moradores possam adquirir os terrenos por meio de cooperativa ou associação. A outra proposta da Prefeitura abrange imóveis na Estrada do Rincão, também na Restinga. Pelo projeto de lei, os lotes poderão ser adquiridos pela cooperativa habitacional Loteamento Vida Nova, no valor de um pouco mais de 2,4 milhões de reais. São áreas de muitos anos que a gente vem nessa luta, uma lá que é o Vida Nova, na Restinga, atrás do Hospital da Restinga, que hoje tem mais de 600 famílias morando e residindo lá, e a outra no Novo Horizonte, que fica do lado da Vila Castelo, também na Restinga, que tem mais de 500 famílias hoje morando naquela região. Isso é um projeto que é de muitos anos, era uma área privada, a do Novo Horizonte. Agora, com essa desafetação, com essa alienação, a gente consegue fazer a regularização que já está sendo encaminhada pelo Executivo, mas que precisava ser desafetado para que a gente pudesse realmente regularizar. Então, é um grande ganho para a cidade, porque são mais de 1.000 famílias no total desses 2 projetos que vão ter a sua casa própria, vão ter o seu direito à matrícula. Outro projeto do Executivo, também aprovado na sessão de segunda-feira, autoriza o governo a contratar operação de crédito com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. De acordo com a Prefeitura, o valor é de até 45 milhões de reais para investimentos em vários projetos de saneamento. Uma operação de crédito sem o aval da União, isso é importante porque não contabiliza lá nos volumes dos empréstimos com o aval da União. É importante, são vários projetos com esse mesmo valor, fatiados em vários projetos interessantes para a cidade. Eu acho que foi importante, tanto é que foi votado por unanimidade. A oposição participou também, eu quero agradecer à oposição por esse apoio, por esse voto em aprovar esse pedido de uma concessão de crédito sem aval da União. Segundo justificativa da matéria, a operação de crédito é para financiar obras de macro e microdrenagem da região do loteamento Túnel Verde. Elas estão previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico da Bacia do Arroio Guabiroba e no dique da Bacia do Arroio do Salso. O Legislativo da capital também aprovou a criação do Programa de Proteção ao Idoso. O projeto busca garantir um melhor acolhimento às pessoas com idades acima de 60 anos. A proposta cria a chamada Rede Prata no município. Conforme o vereador Alvoni Medina, autor da matéria, o programa visa criar um acolhimento especial ao possibilitar atendimento imediato à pessoa idosa vítima de violência ou em situação de vulnerabilidade social. Não há no município de Porto Alegre uma referência
para atendimento de denúncias diversas com posterior acompanhamento por nenhum dos órgãos envolvidos. De fato, Porto Alegre já conta com atendimento a denúncias através do Centro de Referência em Direitos Humanos na Secretaria do Desenvolvimento Social. De acordo com o projeto, cada órgão municipal deve indicar um representante para atuar nas demandas da população idosa. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Brigada Militar e Defensoria Pública também serão convidados a integrar o programa. A tribuna popular desta semana foi ocupada pela Pequena Casa da Criança. A entidade apresentou o trabalho e pediu apoio dos vereadores para manter os atendimentos. Fundada em 1956, a Pequena Casa da Criança é uma instituição não governamental sem fins lucrativos. Diariamente, a entidade atende cerca de 950 pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Todos os dias, cerca de 1.500 refeições são oferecidas às famílias que moram no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Dentre os projetos oferecidos pela Pequena Casa da Criança estão a Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental, onde 419 crianças são atendidas, sendo mais da metade em turno integral. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que promove oficinas no contraturno escolar para 156 atendidos, de 6 a 17 anos. Grupo de idosos atendendo cerca de 80 indivíduos. O projeto Ação Rua, voltado ao atendimento de crianças em situação de trabalho infantil e de moradores de rua, que é localizado na região do Cruzeiro e do Cristal. E o programa Jovem Aprendiz, que promove a inserção no mercado de trabalho de mais de 50 jovens das comunidades da Zona Leste de Porto Alegre, Partenon, São José. Na sessão da última segunda-feira, os representantes da Pequena Casa da Criança ocuparam a tribuna popular. Durante o período, a organização pediu apoio do Legislativo para manter as atividades que são desenvolvidas na Vila Maria da Conceição. As entidades do terceiro setor cumprem um papel importantíssimo no atendimento às comunidades vulneráveis em todo o Brasil. Em Porto Alegre, o terceiro setor executa 90% dos serviços de assistência. Essas entidades estão inseridas no coração das comunidades de Porto Alegre, convivendo diariamente com a desigualdade econômica e social. Além de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a Pequena Casa da Criança também oferece uma escola infantil e um programa de aprendizagem profissional. Mais informações pelo site ou ainda pelo contato 51 3076 0500. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. A Câmara da Capital concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao ex-prefeito José Fortunati. Aprovada em maio deste ano, a homenagem foi proposta pelo vereador João Bosco Vaz, do PDT. Para o autor da matéria, Fortunati merece o título em razão da trajetória política construída ao longo dos anos. A gente homenageia aqui com o título de cidadão aquelas pessoas que trabalham para o desenvolvimento da nossa cidade. E o Fortunati foi tudo. Foi 2 vezes vice, 2 vezes prefeito, deputado, secretário de planejamento, um homem que se dedicou, né? Veio lá de Flores da Cunha, está completando, acho que agora 50 anos de Porto Alegre. Então, um título de cidadão votado pela unanimidade da Câmara é um reconhecimento pessoal e profissional à figura do Magrão. Natural de Flores da Cunha, José Alberto Fortunati possui 2 graduações. A primeira em Administração Pública e de Empresas e a segunda em Ciências Jurídicas e Sociais. A carreira de Fortunati inclui passagens pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa e pela Prefeitura da capital gaúcha. Não conhecia muito Porto Alegre e Porto Alegre realmente me abraçou e eu abracei Porto Alegre. Então, 50 anos depois, eu posso dizer que foi uma vivência fantástica de interação. Acho que ajudei muito a cidade e a cidade muito me ajudou. Então, eu fico muito emocionado em receber esse título porque é o reconhecimento de uma caminhada. Não recebo simplesmente o título como cidadão, mas recebo o título, acima de tudo, como uma figura que procurou contribuir com a sua cidade e a cidade o agasalhou.
Fico muito feliz. Prestes a completar 68 anos, José Fortunati recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!